Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Os alunos Alberto Melo, Ismael Virgílio, Mariana Cruz, Anderson Siciliano, Valber Tichotti, da turma de pós-graduação de Perícia, Auditoria e Licenciamento Ambiental da Universidade Federal de Goiás, irão apresentar o trabalho avaliativo de saneamento, meio ambiente e saúde pública. Pode passar. O objetivo do estudo ambiental é consolidado no município de Nova Iguaçu. Este estudo ambiental consolidado apresenta uma análise detalhada da situação socioambiental do município de Nova Iguaçu, localizado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em foco especial no bairro Vila Nova e na microbacia do Rio da Prata, que nós vamos ver mais à frente como Córrego 2. Pode passar. O território delimitado e justificativa é localizado no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, limites administrativos do município, 520.600 km². Esses dados foram retirados do IBGE. Na área de influência direta, compreende o entorno dos córregos Rio da Prata, pontos de mediação 1 e 2, que serão vistos mais à frente, identificados em vistorias de campo no dia 15 de 10 de 2014. A justificativa para a escolha desse município é a quantidade de população do estado do Rio de Janeiro. É um município bem populoso, apresentando graves deficiências em saneamentos básicos, segundo o ranking de saneamento de 2023, Instituto Trata Brasil. O município ocupa a 64ª posição entre os 100 maiores municípios brasileiros. Apenas 15,42% do esgoto sanitário recebe tratamento adequado. O bairro Vila Nova registra episódios recorrentes de alagamento por transbordo dos córregos Rio da Prata, que serão apresentados mais à frente como córregos 1 e 2. Então, pessoal, vou falar um pouco da geografia e demografia, né, do município de Nova Iguaçu. Como o Virgílio já antecipou, o município tem uma área territorial de 520 km², né, a extensão total. A população é de aproximadamente 840 mil habitantes, o que representa a quarta maior população do estado do Rio de Janeiro, e tem uma densidade populacional que é bem elevada, né, de 1.509 habitantes, aproximadamente, por quilômetro quadrado. Todos esses dados eles foram retirados do IBGE como fonte, né. Então, o município apresenta aí uma densidade populacional significativa, com características de áreas urbanas com alta concentração de habitantes, né, o que, inclusive, traz consequências para a área de saneamento, né, mais especificamente questão de tratamento de esgoto e drenagem urbana. Pode passar, por favor? Quanto às infraestruturas de saneamento, né, referente ao abastecimento de água, o município apresenta mais de 90% da população abastecida com água potável, e está bem em linha com a média brasileira, né. Então, a gente entende que a maior parte da população tem acesso a esse tipo de serviço. O contrário ocorre com a questão da coleta e tratamento de esgoto, onde menos de 20% da população tem acesso à coleta e tratamento, né, e o que demonstra aí uma precariedade nesse tipo de serviço. E essa disparidade, né, representa um grave problema de saúde pública e ambiental. Em relação, apesar de a gente não ter trazido um dado, mas em relação à gestão de resíduos sólidos, Nova Iguaçu conta com uma coleta regular, porém ainda há descarte irregular, né, em pontos críticos. A drenagem urbana também é comprometida por galerias subdimensionadas, o que reflete até um pouco do que vai ser apresentado mais para frente, que é áreas de alagamento, né, de transbordo, que traz toda a consequência para a população de Nova Iguaçu. Pode passar, por gentileza. Quanto aos indicadores de saúde, né, a gente conseguiu identificar que existe muito registro de doenças de veiculação hídrica, né, com alta incidência de hepatite A, leptospirose e diarreia, colocando a Baixada Fluminense como um todo entre as piores regiões do estado em termos de internações por essa condição. Mortalidade infantil, em 2002 foi registrado, né, com dados do DataSUS, 16% segundo dados do sistema, né, de mortalidade, refletindo condições sanitárias precárias. E a gente tem alguns grupos vulneráveis, né, em relação à saúde pública, que são crianças em idade escolar, idosos, imunossuprimidos e moradores de áreas periféricas não urbanizadas, são os mais afetados pelos problemas sanitários, né. Pode passar. E aí um pouco do diagnóstico, né, o Virgílio trouxe uma visão mais local, né, que ele é morador da região. Então, a gente tem uma alta incidência de alagamentos, então isso é reflexo da falta de infraestrutura de drenagem, e traz uma consequência porque, além da falta de estrutura de drenagem, aliada com a falta de coleta e tratamento de esgoto, né,
Então, há uma disseminação ali de doenças de veiculação hídrica, né, já que vários patógenos ali são disseminados na região próxima ali, a população acaba tendo esse contato. Né, então, esse trabalho aí que o Virgílio fez é de outubro de 2024, né? Então, ele dedicou muitas obstruções, né, a constatação de bocas de lodo obstruído, que também reflete uma falta de manejo adequado dos resíduos sólidos, pode ser consequência de uma falta de educação da população, né, de fazer o descarte adequado do resíduo, ou pode ser também consequência de uma coleta ineficiente, né. O relato dos moradores, eles confirmaram esses transbordos frequentes, formação de lago durante chuvas intensas, afetando as residências. Pode passar, por gentileza. Aí tem os córregos, né, córrego 1, junção dos córregos, as bocas de lodo, né, de lobo. Pode passar, por gentileza. Falando um pouco dos impactos ambientais, podemos ver algumas questões que são preocupantes no município em questão. Nesse trabalho, destacamos 4 pontos, que temos a contaminação hídrica, devido ao lançamento de esgoto não tratado nos corpos de água. Nesse caso específico, vemos que o município possui apenas 36,2% de esgoto tratado, quando a gente faz essa comparação com o consumo de água da população. Temos o problema de enchentes frequentes, que são agravadas por drenagem insuficiente e o assoreamento. Temos a poluição do solo, devido ao descarte irregular de resíduos sólidos e o empobrecimento desse solo. E a proliferação de vetores, que torna o ambiente favorável para invertebrados e roedores que são transmissores de doenças. Aqui trazemos alguns exemplos dos problemas enfrentados pelos iguaçuanos. Um desses impactos é causado pelas enchentes frequentes, em que o rio Botas ele acaba sofrendo por eventos de inundações, além dos impactos relacionados à ocupação urbana nas suas margens, descarte de lixo e também o lançamento de esgoto in natura. Outro impacto observado é a proliferação de vetores, que nesse caso destacamos também para a preocupação do aparecimento da meningite eosinofílica, que em abril do ano passado ela provocou uma morte no município. E por mais que essa não esteja relacionada diretamente com as doenças de veiculação hídrica, o saneamento inadequado gera forte impacto na distribuição desses 2 vetores, que são o caramujo e os roedores. Vemos então que essa relação do saneamento com os agravos à saúde, em que em alguns casos o contato com águas contaminadas provocados tanto pela exposição durante alagamentos como também em atividades cotidianas, podem ocasionar o surto de doenças como hepatite A, a leptospirose e diarreias agudas. Destacamos também nesse município o caso da dengue, em que no ano de 2024 tivemos 1.638 casos prováveis notificados, gerando uma taxa de incidência de 19,42 casos por 10 mil habitantes no município. Em municípios, então, como o de Nova Iguaçu, isso pode gerar uma sobrecarga no sistema de saúde devido ao aumento de internações, além também dos custos gerados para o município. Temos também os grupos populacionais vulneráveis que acabam sofrendo mais com essas questões, principalmente as crianças em idade escolar, que elas apresentam maior suscetibilidade a doenças de veiculação hídrica devido a esse seu sistema imunológico estar em desenvolvimento, e ao contato frequente com essas águas contaminadas durante as suas atividades que as crianças realizam, né? Temos também os idosos, que eles já apresentam um sistema imunológico mais frágil e maior dificuldade de recuperação após infecções, além de mobilidade reduzida durante os eventos de alagamento. E também os moradores de áreas periféricas, que são esses residentes das áreas não urbanizadas que apresentam menor acesso a serviços básicos de saneamento e infraestrutura urbana adequada. Então, visando, né, pessoal, uma proposta de intervenção para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas que moram nessa região de Nova Iguaçu. Então, primeiramente, seria visão na intervenção técnica, seria a instalação de biodigestores, visto que a estrutura do local impossibilita, né, a fácil expansão da rede de esgoto. Também uma questão da drenagem de recomposição, então, que é justamente para recuperar a capacidade hidráulica do Rio da Prata, e também dispositivos para retenção, né, implementação de um sistema para captar os resíduos sólidos, que são despejados de forma incorreta e vem aumentando o assoreamento do rio. Já pensando ali em intervenções na área da educação e de políticas públicas, então seria desenvolver, né, um programa de educação ambiental que tinha como objetivo desenvolver atividades educativas nas escolas e na comunidade para conscientização, né, para evitar o descarte incorreto do resíduo sólido, mas também para prevenir, né, sobre doenças que podem ser advindas pela água contaminada. Também a mobilização da comunidade, né, para formar
grupos locais para monitorar a manutenção preventiva das bocas de lobo. Então, isso vai diminuir, né, as situações de alagamentos que foram constatadas anteriormente. E também a inclusão nos planos municipais, né, em comparação das propostas de ação, justamente para que garanta-se orçamento para a realização dessas iniciativas. Vimos, né, que você tem dele um custo ali com a drenagem, também com a implementação dos biodigestores. Então, para que isso flua de maneira mais certeira, então a gente também tem que disponibilidade de recursos para que isso possa evoluir ao longo do tempo e garantir, né, que seja realizado de forma mais efetiva. Também um ponto que seria importante é a viabilidade e a parceria. Então, você teria a questão da sustentabilidade financeira, né, garantir recursos para o contínuo da implementação, parceria estratégica, então colaboração entre diferentes setores. Então, você tem ali uma engrenagem funcionando, né, de forma mais adequada, e também a questão da base institucional, né, apoio de entidades públicas e privadas. Então, isso aumenta o engajamento e permite, né, que a prefeitura, junto com a Companhia de Água Estadual de Esgoto, a Fiocruz e outras iniciativas privadas, deem mais gás à elaboração de planos mais eficientes. Então, por meio dessas ações, quais são os impactos, né, esperados? Então, espera-se, né, que haja uma redução de 60% nas internações por conta de doenças vinculadas a causas hídricas, né, até em 2 anos, e diminuição de 30% do tempo médio de alagamento nas vias críticas, né, e também um aumento da cobertura do esgoto sanitário para 25% até 2027. Então, o monitorar também, acompanhar esses indicadores, vai facilitar e permitir que essas ações sejam realmente alcançadas. Bom, para fechar, então, o nosso estudo, ele mostrou a situação socioambiental em Nova Iguaçu, especificamente no bairro de Vila Nova, que é uma situação bem preocupante, uma vez que tem essa falta de tratamento de esgoto, uma má manipulação dos resíduos sólidos, que gera diversos alagamentos que são bem frequentes, e os impactos que a gente consegue observar também na saúde pública, que é muito preocupante e precisa ser observado e tratado com certa urgência, inclusive. Pode passar. Com isso, a gente conclui tem algumas recomendações, como, por exemplo, ampliar a rede coletora de esgoto, principalmente nas áreas mais populosas, que são próximas aos leitos dos rios, e que deve ser feita de forma contínua, evitando, dessa forma, que seja jogado diretamente na natureza esse esgoto gerado pela população. A gente também tem um meio alternativo de tratamento, que é o auxílio dos biodigestores, que foi falado anteriormente, que são ideais para esse tipo de região, além de ter um custo bem mais baixo e acessível. Também a gente pode relatar um pouco sobre a parte de drenagem do município, da cidade, né, que é essencial para a gente identificar os pontos de alagamento que são mais críticos e fazer planejamento urbano mais adequado, com soluções específicas para cada local. Ainda sobre o monitoramento, né, e saúde pública, a gente deve realizar um monitoramento contínuo, tanto na parte de qualidade ambiental quanto de indicadores de saúde, e envolvendo propriamente a comunidade local nesse processo, que pode ajudar muito na prevenção de surtos e nos cuidados com os espaços públicos. A gente também, como falado anteriormente, inclui a comunidade desde a infância, através de uma educação ambiental, que precisa estar presente nas escolas e nas comunidades, porque é muito importante fazer com que a população entenda o papel dela na preservação do meio ambiente, dos rios, na parte de descarte de resíduos e na cobrança das políticas públicas. Todas essas ações que a gente propõe, então, elas precisam ser incluídas nos planos oficiais do município, como o plano de saneamento básico e o plano diretor, que é instituído pelos órgãos responsáveis. Só assim eles vão deixar de ser ideias no papel e vão passar a virar políticas públicas. Por fim, a solução desses problemas de saúde em Nova Iguaçu vai passar, então, por uma combinação tecnológica, de educação e também pela parte de participação da sociedade. E uma vez que a gente conseguir juntar esses dois, a gente vai ter como construir uma cidade mais justa, saudável e preparada para o futuro.
nossas referências. E muito obrigada.